Olá, pessoal! Chegamos então na nossa quinta aula de gestão de pessoas e durante as nossas 4 aulas anteriores, nós falamos sobre os 6 processos de gestão de pessoas. Falamos sobre o processo de agregar pessoas, parte do recrutamento e seleção de pessoas, como fazer um processo bem feito. Falamos sobre o segundo processo, o processo de aplicar pessoas. Então, o momento de integrar a pessoa ao ambiente da empresa, mostrar para ela suas atividades, falar sobre a missão, visão, valores, objetivos da empresa para o funcionário. É a parte também da avaliação de desempenho, para acompanhar o desempenho do funcionário no exercício do seu cargo. Falamos sobre o terceiro processo, que é o processo de recompensar pessoas, então buscar formas para retribuir essas pessoas o trabalho que elas exercem dentro da empresa. Falamos sobre o quarto processo, que é o processo de desenvolver pessoas. Então, falamos sobre treinamento, os modelos de treinamentos que podem ser aplicados. Falamos sobre desenvolvimento e, diante disso, também falamos sobre o quinto processo de gestão de pessoas, que é o processo de manter pessoas. Então, como manter essas pessoas trabalhando na nossa empresa, Falamos sobre motivação, sobre os tipos de líderes e falamos sobre o último processo de gestão de pessoas, que é o processo de monitorar pessoas, que é ter ali uma base, um banco de dados, uma base de informações dos funcionários para ter esse controle não só do desempenho deles, mas de todas as atuações deles dentro da empresa, desde o currículo que eles entregaram, até informações pessoais, informações de saúde e tudo mais. Na aula de hoje, para a gente finalizar então as aulas de gestão de pessoas, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de desligamento de pessoas e vou falar algumas legislações trabalhistas dentro da gestão de pessoas também, para que vocês tenham conhecimento dessas legislações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de desligamento de pessoas, que é aí um dos processos mais difíceis da gestão de pessoas. Eu acredito que todo o empresário, todo gestor que tem essa função de desligar pessoas, que em algum momento, dentro ali da atuação da empresa, tem que desligar pessoas, não considera esse processo um processo fácil, É um processo complicado, você sabe que tem uma pessoa ali do outro lado, uma pessoa que muitas vezes tem família, que tem as suas contas, que tem as suas necessidades. No entanto, é um processo extremamente necessário para a empresa, porque você manter um funcionário que não está evoluindo e que não está deixando a empresa evoluir, é muito prejudicial para o seu negócio. Então, é algo que você precisa, como gestor, fazer sim. Mas daí a gente vê a importância de fazer um processo de recrutamento bem feito, porque quando a gente faz um processo de recrutamento adequado, a gente consegue encontrar uma pessoa adequada, uma pessoa melhor ali para o cargo, e essa parte de demissão, ela fica mais fácil porque você sabe que você tem uma pessoa correta ali, é uma pessoa que realmente quer trabalhar e que a pessoa vai se esforçar para continuar dentro da empresa. E também outra coisa que pode facilitar esse processo de demissão é manter uma cultura de comunicação aberta dentro da empresa, onde cada um conhece o seu papel, suas atividades e também conhece o seu desempenho. Então, com essa comunicação, você consegue manter o seu funcionário atento, que ele saiba como ele está se desempenhando, Então, se você tem um processo de feedback bem feito dentro da sua empresa, essa comunicação do desligamento se torna muito mais fácil. Então, algumas dicas no momento de fazer essa demissão. Primeiro, tenha certeza da sua decisão, Saiba se é isso mesmo, se essa é a última alternativa que você tem. Você já treinou, você já fez tudo que você podia, só falta. Essa é a última alternativa. Então, tenha certeza disso e seja justo, Demita pelos motivos corretos. Não torne isso uma decisão pessoal, mas uma decisão profissional. Então,
Tenha certeza disso e também é importante proteger essa informação, não deixar ela vazar. Então, se você tem a certeza de que você vai fazer esse processo de desligamento, não deixe essa informação vazar, né? Não comente isso com ninguém antes de falar para o funcionário, porque isso deixa uma situação ruim, né? Muitas vezes o funcionário ali, se ele fica sabendo antes, ele começa a trabalhar de outra forma, né? Ou ele às vezes pode até fazer alguma coisa, dependendo aí, né? A gente tem todo tipo de funcionário, então é importante proteger a informação. E é importante também que a pessoa fique sabendo ali por você, como gestor, né? Não pelos colegas de trabalho, por qualquer outra pessoa. É importante também se preparar para conduzir esse processo. Então, você tenha certeza de que vai fazer a demissão, de que essa é a sua decisão, se prepare, né? Pense já no que você vai falar, em como você vai fazer isso. Escolha momento e local correto. Então, um momento ali, geralmente é preferível fazer isso no começo da semana ou no início do dia, onde o seu funcionário já está mais ele já está mais propício ali, né, para receber esse tipo de informação. Às vezes ele trabalha ali o dia inteiro e receber essa informação no final do dia é difícil, né? Depois de um dia todo de trabalho. Então, escolha um momento ali, o local também. Então, é importante ser num local mais reservado, onde você possa comunicar isso com o seu funcionário, né, de forma que nada atrapalhe. Seja educado e cordial, claro, né, pessoa, já é um momento difícil, tanto para você como gestor, quanto para o funcionário, então seja o mais educado e cordial que você conseguir. Vá direto ao ponto, né, não fique ali dando voltas e voltas, vá direto ao ponto. E é importante esclarecer os motivos da demissão, né, fale exatamente o que causou a demissão, ele precisa dessa transparência, porque em um outro emprego ele vai ter que mudar, ele vai ter que fazer algo diferente, então ele precisa saber por que ele foi demitido. Mostre segurança, né? Se você tem certeza dessa decisão, você vai mostrar essa segurança, então, para que ele não tenha dúvidas também. Agradeça o funcionário pela contribuição que ele deu à empresa, né? Por mais que tenha sido um funcionário ruim, de alguma forma ele contribuiu com a sua empresa. Então, agradeça por essa contribuição. Caso você tenha certeza de que pode fazer isso, coloque-se à disposição para apoiá-lo em outro processo, né? Tenha certeza que você pode fazer isso, que você pode apoiar, que ele é um funcionário que você poderia indicar, mas é importante também esse processo de indicar o funcionário. Ofereça feedback sobre o que a pessoa possa melhorar. Então, no momento da demissão, fale ali o que você acha que essa pessoa pode melhorar em um futuro emprego, como ela pode se desempenhar melhor, né? Isso é importante para o funcionário também. E permita que ele retire suas coisas e se despeça dos colegas sem ser vigiado e pressionado. Então, deixe, né? É um momento já que ele está saindo da empresa, deixa que ele faça isso com calma, que ele se despeça dos colegas, não fique vigiando, pressionando, não tenha medo, né? Se você fez um processo de desligamento bem feito, não tem por que o seu funcionário levar alguma coisa da empresa ou fazer algo de errado ali naquele momento. Por isso que é importante fazer um processo bem feito, assim, que o seu funcionário consiga entender ali qual é o seu ponto de vista. E também nessa parte de desligamento, a gente tem dentro da gestão de pessoas uma máxima que diz o seguinte: é importante que o processo de contratação seja demorado e que o processo de demissão seja rápido, porque o processo de contratação vai te permitir encontrar alguém melhor para sua empresa, né? A pessoa adequada para aquele cargo. E por isso ele pode ser sim demorado, porque você precisa de um tempo para que você consiga fazer isso. E o processo de demissão ele tem que ser rápido, porque a pessoa que você quer demitir, ela provavelmente está atrapalhando o crescimento da empresa ou está atrapalhando o desenvolvimento dos colegas. Então é importante que ele seja rápido para que isso não se torne uma situação desgastante. E quanto mais tempo vai passando, mais difícil fica de demitir aquela pessoa. Então, é importante fazer isso, né, com frequência. Não é demitir, né, mas
ajudar a sua empresa a crescer, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos do trabalhador. Nessa parte, eu gostaria de falar, né, que eu não sou formada na área de direito, então pode ser que tenha alguma coisa que eu possa me equivocar, pode ser que tenha alguma coisa que eu não esteja atualizada, né? Mas caso tenha, por favor, deixem nos comentários se alguém entender melhor. Mas eu trouxe alguns aspectos aqui dos direitos do trabalhador para que vocês tenham conhecimento, né? É um básico. Então, a gente vai começar falando do estagiário. Eu sei que muitos empreendedores gostariam, né, de contratar ou estagiários ou jovem aprendiz, por ser uma modalidade aí mais fácil de contratar do que um funcionário normal, do que um funcionário CLT. Então, eu trouxe alguns aspectos dessa contratação de estagiário e de jovem aprendiz para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento também. Então, a lei do estagiário, a lei do estágio é essa lei aqui, né? Então, vou deixar o link, todos os slides estão disponíveis no Classroom para vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar ali na área de materiais e vocês vão encontrar, tá? Então, quem pode ser estagiário? São estudantes de ensino superior, ensino profissionalizante, médio, anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, né, no EJA. São esses estudantes que podem ser estagiários. Eles precisam ser estudantes, claro, né? E quem que pode contratar o estagiário? Então, qualquer empresa, órgão público, autarquia, fundações e profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus conselhos profissionais. Então, nesse caso, encaixam-se ali os MEIs, né? Os microempreendedores individuais. Então, para quem já tem essa dúvida, o MEI ele pode contratar estagiário, desde que ele seja formado em nível superior e tenha registro no seu conselho de classe. Existe aí muita divergência nesse tema, né, de estagiário, mas de tudo que eu encontrei, esse foi o que eu achei mais adequado ali dentro da lei. Pode ter estagiário desde que tenha um nível superior, porque ele precisa orientar, né, o estagiário. O estagiário não está ali simplesmente para trabalhar, ele está ali para aprender e precisa ter um profissional adequado ali para ensiná-lo. Então, pode ter nessas condições. E também, em relação ao número de estagiários, como o microempreendedor individual só pode ter um funcionário, esse funcionário ou vai ser CLT ou vai ser estagiário, certo? Não pode ser os dois. Como que funciona, então? O estagiário, ele tem que estar ali, né, em algum desses tipos de ensino que a gente já comentou, e ele tem que permitir ali a formação educacional e profissional do estudante no ambiente de trabalho. Precisa ter autorização da instituição de ensino do estagiário ali no contrato, né? O contrato vai ser celebrado entre a empresa, o estudante e a instituição de ensino. Precisa ser compatível com as atividades escolares. Então, se for um estudante de ensino superior, por exemplo, que tem as suas aulas da faculdade no período noturno, ele só pode fazer o estágio no período do dia. Se ele estudar na parte da manhã, por exemplo, ele pode fazer ali no período da tarde, não pode coincidir com as aulas. E também é importante que não prejudique os estudos, né, do estagiário. Como que funciona a jornada de trabalho do estagiário? Então, se for na modalidade de ensino especial e anos finais do ensino fundamental na modalidade do EJA, pode ser, então, uma jornada de trabalho de até 4 horas diárias e 20 horas semanais. E se for um estagiário de ensino superior, profissional ou médio, pode ter uma jornada diária de até 6 horas e semanal de até 30 horas, então. Tem uma exceção, são cursos que alternam a teoria e a prática. Então, em períodos que não houver aulas presenciais, né, desde que a situação esteja prevista ali no projeto pedagógico da instituição de ensino,
torna-se possível um estágio de até 40 horas semanais. Então, essa é a única exceção. E durante o período de avaliações do estagiário, né, quando está tendo ali a semana de provas da faculdade, por exemplo, a carga horária de trabalho do estagiário deve ser reduzida no mínimo pela metade. Então, durante o período de provas, ele precisa ter essa carga horária diminuída, por lei. Qual que é a duração do estágio? No máximo 2 anos, exceto para portadores de deficiência física. Aliás, portadores de deficiência em geral. Então, o estágio tem a duração máxima de 2 anos. Você pode ficar menos que isso, mas mais que isso não. Qual que é a remuneração? Se for na modalidade não obrigatória do estágio, né, um estágio não obrigatório, o empregador tem que pagar uma bolsa auxílio mais o auxílio transporte. E o valor vai ser, então, feito em acordo entre o empregador e o estagiário. E se for na modalidade obrigatória, o estágio obrigatório, a remuneração é facultativa. Então, a empresa decide se quer fazer o pagamento ou não, mas geralmente no caso de estágio obrigatório não é feito pagamento. E férias, o estagiário tem direito a 30 dias de férias após 12 meses de trabalho, né? E essas férias remuneradas, e essas férias têm que ser concedidas aí de preferência no período de recesso escolar. Qual o número de funcionários, de estagiários que a empresa pode ter? Então, vai de acordo aí com o número de funcionários que a empresa tenha. Se a empresa tiver de 1 a 5 funcionários, ela pode ter um estagiário. Se tiver de 6 a 10 funcionários, pode ter 2 estagiários. Se tiver de 11 a 25 funcionários, pode ter até 5 estagiários. E se tiver 25 ou mais funcionários, pode ter aí uma cota de até 20% dos funcionários como estagiários. E quais são as obrigações da empresa em relação ao estagiário? Primeiro, a empresa tem que oferecer um supervisor com formação na área. Então, na área de estudo ali do estagiário. Se o estagiário tem uma formação ali, por exemplo, se ele está cursando a faculdade de administração, precisa de um supervisor dentro da empresa que tenha essa formação para orientar o estagiário, né? E esse supervisor vai acompanhar o estagiário durante todo o período dele ali dentro da empresa. Precisa também contratar um seguro contra acidentes pessoais. E o valor da apólice tem que ser um valor compatível com o de mercado. Então, essa parte do seguro também é prevista em lei. A empresa é obrigada a contratar esse seguro para o estagiário. Então, ele não tem ali vínculo empregatício nem nada, mas ele tem o seguro. A empresa também precisa enviar relatórios de atividades semestral para a instituição de ensino. Então, a cada 6 meses precisa fazer um relatório ali das atividades do estagiário dentro da empresa e encaminhar esse relatório para a instituição de ensino. Precisa também entregar um termo de realização de estágio ali no final do estágio, né? Precisa entregar esse termo, então, onde vai ter ali as atividades que o estagiário realizou dentro da empresa, o período de estágio e a avaliação de desempenho do estagiário também, com as notas ali, tudo que ele realizou dentro da empresa. E é importante também que a empresa armazene toda a documentação que comprove a legalidade desse contrato de estágio. Então, a empresa precisa armazenar essa documentação, certo? Isso é para o estagiário, então. E o jovem aprendiz? Como que o jovem aprendiz, como que funciona, né? Então, o jovem aprendiz é essa lei aqui, a Lei 10.097 de 2000. E quem pode contratar jovem aprendiz? Toda empresa de médio e grande porte tem o dever de contratar jovem aprendiz. Então, para as empresas de médio e grande porte, essa é uma modalidade obrigatória. E a empresa pode ter, então, de 5 a 15% sobre o total de empregados, pode ter aí uma média de 5 a 15% de jovem aprendiz dentro da empresa. E micro e pequenas empresas também podem contratar estagiários, né? No caso de micro e pequenas não tem obrigatoriedade, mas tem a possibilidade.
E o jovem aprendiz, ele tem que estar, então, matriculado em um programa de aprendizagem. Ele não pode só realizar o trabalho, ele precisa realizar um curso junto. Quais são as instituições que têm esses programas de aprendizagem? O Senai, o Senac, o CIEE, né, que é especializado aí na parte de estágio. Então, são algumas das instituições que têm programa de aprendizagem. Quem pode participar? Jovens de 14 a 24 anos, que podem entrar em empresas de grande e médio porte, né? Então, de 14 a 24 anos, com exceção dos portadores de deficiência, que não tem esse limite de idade. O jovem precisa estar estudando ou já ter concluído o ensino médio e não precisa de ter experiência anterior em empregos, né? Porque a intenção é justamente dar essa primeira oportunidade. E como funciona, então? É basicamente a mesma coisa do estagiário. Pode ter até 6 horas diárias de trabalho e, neste caso, é sem compensação, ou seja, o jovem aprendiz não pode trabalhar 8 horas em um dia e 4 no outro, por exemplo, para compensar essas horas, não, até 6 horas diárias. O contrato também é no máximo 2 anos, né? Não pode passar disso. Deu os 2 anos, ou você efetiva o jovem aprendiz, ou você dispensa e contrata outro. Ele precisa intercalar esse trabalho com um curso, né? Com um programa de aprendizagem que ele estiver fazendo. Então, se ele faz um curso ali no Senac, por exemplo, ele vai trabalhar alguns dias da semana, em outros dias ele vai fazer esse curso. Então, por exemplo, geralmente as empresas onde eu vi esse estilo de contratação, o jovem aprendiz trabalha ali na segunda, quarta e sexta, por exemplo, dentro da empresa, e na terça e na quinta-feira ele faz o curso, ele vai na instituição de ensino para realizar o curso dele, então é basicamente assim que funciona. Os menores de 18 anos não podem trabalhar em período noturno, né, só se for maior dessa idade, aí pode trabalhar, mas menor não pode. E as férias, elas têm que coincidir com as férias escolares. Nesse caso, é obrigatório que as férias deles sejam em conjunto com as férias escolares. E no caso do jovem aprendiz, ele tem a carteira assinada, como se fosse mesmo um empregado CLT. O estagiário não tem anotação em carteira, não tem vínculo empregatício, não tem nada. Mas o jovem aprendiz tem a carteira assinada e tem alguns direitos do CLT também. Como que funciona a remuneração do jovem aprendiz? Ele tem direito a ganhar o salário mínimo hora, exceto se houver condição mais favorável. Então, se a empresa oferecer um salário melhor, não tem problema, mas menos que isso não, um salário mínimo hora. Em 2022, com um salário a R$ 1.212, a hora, então, sai a R$ 5,51. E daí, lembrando que é no máximo 6 horas por dia. O jovem aprendiz, então, tem a carteira assinada, tem direito ao auxílio transporte, ao 13º salário e tem direito ao depósito do FGTS também. Mas no caso do jovem aprendiz, é apenas 2% aí do salário que o empregador tem que depositar. Então, como que funciona aqui, ó? A gente tem uma tabelinha aqui que tem alguns cálculos para o salário do jovem aprendiz. Então, de acordo aqui com as horas trabalhadas, né, com a jornada semanal. Então, nesse valor de R$ 5,51, se o jovem aprendiz, trabalhar ali 30 horas semanais, né, que é o máximo de 6 horas por dia, ele tem um direito a um salário de R$ 854,04. Então, e aqui vai variando de acordo com a carga horária do jovem aprendiz, tá? E para finalizar, MEI não pode contratar jovem aprendiz. Eu sei que vocês provavelmente iam ter essa dúvida, mas microempreendedor individual não pode contratar jovem aprendiz. Pode contratar o estagiário, conforme eu falei, né? Então, tem que escolher entre um empregado CLT ou um estagiário, mas jovem aprendiz não pode. E daí, tem aqui também o site certinho, onde tem várias informações sobre jovem aprendiz, caso vocês queiram procurar essas informações e aprender um pouquinho mais, certo?
Salário mínimo em 2022 está no valor então de R$ 1.212 e o pagamento do salário mínimo é obrigatório aos empregadores que mantêm funcionários com carga horária de 44 horas semanais e contrato formal de trabalho no regime CLT. Caso a carga horária seja superior, a empresa vai ter que pagar ali hora extra ao trabalhador. E é claro, é importante se atentar às categorias e acordos sindicais. Salário mínimo é o mínimo que pode ser pago para o funcionário, então R$ 1.212, mas varia de acordo com a categoria ou com o sindicato, né? Então você tem que se atentar a isso. Por exemplo, categoria do comércio ali, o salário tem que ser maior. Então, o mínimo do comércio já não é R$ 1.212, é outro valor. Então, você tem que ficar atento aí ao cargo que o seu funcionário ocupa e ao ramo da sua empresa também. Certo? Então, também existe uma tabelinha de multas aí para as empresas caso não cumpram algumas leis, né? Caso ocorram algumas infrações. Então, eu trouxe apenas alguns exemplos para vocês, mas deixei disponibilizado já no Classroom uma tabelinha com algumas outras, com mais quantidade de multas, tá? Então, só algumas para vocês terem conhecimento. A falta de registro de empregado tem um valor de multa de R$ 3.000 por empregados não registrados. Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, o valor é R$ 800 por empregado não registrado. Então, se você mantém funcionário sem registro em carteira e for fiscalizado, então tem esses valores aí de multa para pagar. Se você não conceder férias, qual que é o valor? R$ 170,26 por empregado. Atraso no pagamento dos salários, R$ 170,26 por empregado. Trabalho de menor, né? Do menor de 14 anos, no caso, R$ 402,53 por menor. Caso não pague vale transporte também, R$ 170,26 por empregado. Então, são algumas multas, né, que geralmente de casos que ocorrem, que costumam ocorrer dentro das empresas, para que vocês tenham conhecimento. Demissões, então. Quais são os encargos que são necessários que o empregador pague no caso de demissão? Se for demissão sem justa causa, a empresa está fazendo o desligamento do funcionário, quais encargos a empresa precisa pagar? O 13º salário, seja ele total, caso o funcionário já tenha ali os 12 meses de direito adquirido, ou parcial, proporcional aos meses trabalhados. As férias, da mesma forma, se o funcionário já tiver os 12 meses, tiver adquirido o direito às férias, ainda não tiver gozado das férias, ele tem direito então a recebê-las, total ou proporcional aos meses trabalhados, mais o terço de férias. O salário, né, o saldo dos dias trabalhados aí, então vamos supor que ele foi mandado embora no dia 15 do mês, então ele tem do dia 1 ao dia 15 para receber. O FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a empresa paga aí 50% do valor depositado, sendo que 40% vai para o empregado e 10% vai para impostos, então, e também o aviso prévio. Então, se você desliga o teu funcionário hoje, você pode pedir para que se cumpra o aviso prévio, então ele tem que ficar aí basicamente um mês a mais dentro da empresa, trabalhando, e daí você paga o salário a mais. Como você pode indenizar esse aviso prévio também, então se você desligou ele hoje, você pode pagar esse mês a mais que ele ficaria, e daí ele não retorna mais à empresa. Então, tem as duas possibilidades. Então, esses são os encargos em caso de demissão sem justa causa, que é a demissão mais comum. Se for pedido de demissão, um funcionário pediu para se desligar da empresa. Então, a empresa pode pedir para ele cumprir o aviso prévio ali de 30 dias, né? Se um empregado se recusar a cumprir esse aviso prévio, né? Muitos funcionários já pedem a demissão e tem outro emprego para começar. Então, ele não vai cumprir aquele aviso prévio, então esse valor é descontado da rescisão dele. Ele tem direito também ao 13º salário, da mesma forma.
total ou proporcional aos meses trabalhados, as férias também total ou proporcional mais o terço de férias, e o salário saldo dos dias trabalhados ali. No caso de pedido de demissão, o funcionário não tem direito ao FGTS, então a empresa não precisa fazer o pagamento na rescisão da multa, né, do FGTS, precisa sim ter os valores depositados ali na conta do FGTS do empregado, mas ele também não vai ter direito de sacar esse dinheiro, né, de sacar esse valor no momento da demissão. E não tem o valor da multa também. Então, nesse caso, demissão por justa causa. Então, de acordo com a CLT, quais são os motivos que podem causar a justa causa? Assédio sexual, atos de desonestidade, se o empregado for condenado por algum crime e ainda não tenha cumprido essa pena, realizar negociações sem a permissão da empresa, principalmente se ocorrer com as instituições concorrentes. Essas ações podem causar prejuízos aos negócios da empresa. Se o funcionário estiver constantemente embriagado, se ele tiver negligência na realização das atividades, se ele abandonar o emprego, se o funcionário cometer algum ato de indisciplina ou insubordinação, transmitir informações sigilosas da instituição sem autorização da mesma, prática de jogos de azar, agressões verbais ou físicas praticadas contra qualquer outro funcionário da empresa, exceto se for o caso de legítima defesa. Então, nesses casos, o empregado pode ser desligado por justa causa. E o que ele vai receber nesse caso? Apenas o salário proporcional aos dias trabalhados, as férias, né, proporcionais ou vencidas e o terço de férias. Nada mais. Ele só tem direito a isso, né, que são os valores que ele já teria direito. Jornada de trabalho. Então, de acordo com a CLT, o empregado pode trabalhar até 12 horas, desde que ele tenha outras 36 de descanso. Então, o famoso aí 12 por 36, ou 8 horas por dia, então, com um limite semanal de 44 horas e um limite mensal de 220 horas. E para horas extras, tem um limite, então, de 2 horas por dia. Descanso. O empregado tem direito a intervalo para descanso ou refeições. Se ele trabalha durante 6 horas, se ele trabalha mais de 6 horas, ele tem direito, então, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, aí, em acordos escritos ou contratos coletivos, para esse descanso ou refeições. Se ele trabalha 6 horas ou menos, tem direito a intervalo de pelo menos 15 minutos. E o trabalho noturno, como que funciona? É considerado trabalho noturno o trabalho que é realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. E nesse caso, o empregador deve pagar um adicional noturno no valor de 20% sobre a hora trabalhada. Salário família. Existe também um salário família, né? Que quem pode receber são funcionários que recebam aí, né, cujo salário seja menor ou igual a R$ 1.655,98. Então, se o funcionário ganha esse valor ou menos e tem um filho com menos de 14 anos, ou algum filho com deficiência de qualquer idade, desde que tenha ali um laudo emitido pela perícia do INSS, ele tem direito a receber um valor de R$ 56,47 por filho. Então, dentro desse limite de valor ali, de salário, ele tem direito, para cada filho menor de 14 anos, de receber R$ 56,47. Nesse caso, também a mãe, se o pai e a mãe forem empregados e receberem esse valor ou menos, eles têm direito a receber pelo mesmo filho, os dois, né, o pai e a mãe, a receber esse valor pelo mesmo filho também. 13º salário, ele foi instituído no Brasil em 1962 e ele é um salário extra oferecido ao trabalhador no final de cada ano, calculado com base na remuneração integral do empregado.
Se ele não trabalhou durante todos os meses do ano, ele recebe o 13º proporcional. Então, vamos supor que o funcionário entrou agora no mês de setembro. Então, ele tem setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele vai receber 4 meses de 13º salário aí, né? Pode ser pago em 2 parcelas, então a primeira parcela pode ser paga entre o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Geralmente as empresas pagam ali no dia 30 de novembro, mesmo no último prazo, mas tem desde o dia 1º de fevereiro para realizar o pagamento. E a segunda parcela paga até o dia 20 de dezembro, então. Férias. Todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias a cada 12 meses de trabalho, férias remuneradas, né? Ela pode ser dividida em 3 períodos, sendo que pelo menos um dos períodos tenha 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos. As férias também devem ser pagas com 2 dias de antecedência. Então, 2 dias antes do funcionário entrar de férias, ele precisa receber esse valor com um adicional de 1/3 do salário. Então, o empregado também pode vender essas férias para o empregador, né? Mas ele pode vender apenas 1/3 das suas férias. Licença maternidade e paternidade. A licença maternidade pelo CLT tem um período de 120 dias, que vai dar então 4 meses. E a mãe tem estabilidade de 5 meses após o parto. Então, nesse período, o empregador não pode desligar ela da empresa. A licença paternidade tem 5 dias, então, consecutivos para o pai. E no caso de adoção, as licenças também são as mesmas, né? Então, se o pai e a mãe adotaram uma criança, eles também têm esse direito de licença maternidade e paternidade. Segurança no trabalho. A segurança do trabalho é um conjunto de atividades relacionadas com a prevenção de acidentes e com a eliminação de condições inseguras de trabalho. A finalidade da segurança no trabalho é prevenir acidentes e criar condições seguras de trabalho, né, para o trabalhador e para a empresa. Ela deve ser uma preocupação de todas as pessoas na empresa, mas a rigor ela é uma responsabilidade de linha, isto é, uma competência da chefia. Então, a chefia é responsável aí pela segurança no trabalho. Mas é importante conscientizar os funcionários também sobre essas normas de segurança, né, para que eles sigam tudo, porque não é apenas cumprir a lei, não é mesmo? É para cuidar ali justamente da saúde, da vida do trabalhador. Então, é importante que ele cumpra todas as normas de segurança e é importante que a empresa esteja atenta também aos equipamentos, a tudo que precisa ser utilizado ali dentro daquela função do funcionário. Então, dentro de segurança no trabalho, a gente fala aí sobre os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, que são dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e saúde. Então, são alguns exemplos aí: o fone de ouvido, máscara, protetor auricular, capacete, luvas, botas, cintos de segurança, uniformes refletivos aí, né? Então, são alguns exemplos de equipamentos de proteção individual. Nós temos também os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Então, equipamentos de uso coletivo destinados a evitar acidente e aparecimento de doenças ocupacionais. Então, são placas de avisos, por exemplo, né? Ali, essas plaquinhas de piso molhado, cones, fitas, né? Tudo geralmente nessas cores, amarelo e preto aí, para que chame bastante atenção mesmo, para que as pessoas que estiverem passando no local fiquem atentas. Isso é importante também, não só para os funcionários, mas para os clientes também, né? Se você tem um espaço físico ali onde os seus clientes estão circulando, você precisa ter esses equipamentos para avisá-los também caso aconteça algo, né? Por exemplo, ali, se você está limpando aquele local, é importante ter a plaquinha ali que avisa que o piso está molhado, né? Para evitar justamente acidentes. Dentro disso também a gente tem o conceito de insalubridade. O trabalho insalubre é aquele realizado em condições que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde,
acima de limites tolerados, seja por sua natureza, intensidade ou tempo de exposição. No caso de insalubridade, é preciso ser pago um adicional salarial sobre o salário mínimo ou sobre o salário nominal, determinado em convenção, e esse adicional varia de acordo com o grau de insalubridade. Então, para grau mínimo é um 10% sobre o salário, para grau médio 20% e para grau máximo 40%. Então, a empresa tem que verificar qual que é o grau de insalubridade dela. Quais são as condições insalubres? Então, pode ser aí por agentes físicos como ruído, calor, radiações, frio, vibrações e umidades. Pode ser através de agentes químicos, poeira, gases, vapores, névoas, fumos. E agentes biológicos, micro-organismos, vírus e bactérias. Então, alguns exemplos de profissões insalubres: bombeiros, guardas e seguranças, telefonistas ou telegrafistas, funcionários da saúde, motoristas e tratoristas. Então, eles que são expostos aí a alguns desses agentes. No caso, então, da insalubridade, são condições que possam causar riscos à saúde do trabalhador. E a gente tem também a periculosidade que causa riscos à vida do trabalhador. Então, essa é a diferença. A insalubridade, riscos à saúde, e periculosidade, risco à vida mesmo da pessoa. Então, a periculosidade é para atividades ou operações em que a natureza ou método de trabalho exige contato permanente com eletricidade ou substâncias inflamáveis, explosivos ou radiativas em condições de risco acentuado. Então, alguns exemplos de profissões que têm essa periculosidade: frentista de posto de combustível, operador em distribuidora de gás, trabalhadores com porte de arma. Então, nesses casos, é preciso, então, que a empresa pague um adicional salarial de 30% sobre o seu salário. Então, é esse valor fixo. Não são considerados, nesse caso, gratificações, prêmios ou participação no lucro das empresas, nem, no caso de horas extras, o adicional é calculado sobre a hora base e não sobre o valor da hora extra, então. Tá? Então, o valor de 30% sobre o salário. Diante disso, de todos esses conceitos que a gente viu anteriormente, eu trouxe um cálculo básico para a gente calcular quanto custa um funcionário. Então, a gente tem aqui alguns valores que podem ser divididos, então, pelos valores que realmente saem do caixa da empresa todo mês para o pagamento do funcionário, que é basicamente, tá? Pode ter mais alguns encargos, Se a empresa decide aí fazer aumento de salário, participação nos lucros, outros tipos de benefícios que a empresa possa pagar ao funcionário. Mas isso aqui é o básico do básico. Então, a gente tem o salário base, que pode ser o salário mínimo ou o piso da categoria do funcionário ou do ramo da empresa. O INSS, que é descontado do salário do funcionário, então não uma responsabilidade da empresa, porque já desconta do salário do funcionário. Mas tem o FGTS, que é obrigatório, para o empregador. O empregador deve depositar 8% do valor do salário todos os meses. E daí a gente tem também uma outra categoria, que é a categoria de previsão de despesas. Então, o funcionário aí a cada 12 meses tem direito a férias, o terço de férias, ao FGTS das férias, ao 13º e ao FGTS do 13º. Então, é importante prever essas despesas e já reservar esse valor. Por que a gente considera esse cálculo aqui, Mesmo que não são valores pagos todos os meses para o funcionário, é um direito que o funcionário adquire todo mês. Então, todo mês, o funcionário adquire uma parte das suas férias, Então, no valor aí de 12 meses, a gente considera um de 12. Todo mês, ele adquire direito aí a uma parte do seu terço de férias, a uma parte do seu FGTS, a uma parte do seu 13º salário. Então, é importante considerar, porque acaba sendo um custo mensal, sim, mesmo que esse valor não saia do seu bolso todo mês. E também é importante considerar ali o caso de aviso prévio, caso você demita esse funcionário em algum momento
meio tempo aí, né, onde seu funcionário está trabalhando, do FGTS, do aviso prévio e da multa do FGTS, que é um valor variável, pode ser um valor variável, porque de repente a pessoa entrou ali ganhando um valor e cada vez que muda o salário, muda a quantidade ali de FGTS a ser depositado. Então, pode ser um valor variável. E tudo isso aqui, então, vai resultar no custo mensal total. Então, eu trouxe em valores aí, considerando o salário mínimo do funcionário. Então, vamos considerar um funcionário que ganha R$ 1.212 por mês. Ele vai ter ali um INSS de 7,5%. No caso de Simples Nacional, se for no caso de MEI, de funcionário do MEI, ele paga então 3% só, e que dá um valor aí de R$ 36,36. Do Simples para o MEI é a única diferença aqui no nosso cálculo. O INSS do Simples, então, 7,5%, R$ 90,90. Mas essa alíquota aqui do INSS vai variar de acordo com o salário. Para salário de até R$ 1.212, é essa alíquota. Mais que isso, vai mudando as alíquotas, mas eu vou apresentar para vocês uma tabelinha com essas alíquotas aqui para o ano de 2022. Então, esse valor aqui é descontado do salário do funcionário. Então, não vai interferir no nosso cálculo, é mais para conhecimento. Mas o FGTS, que é o valor que a empresa precisa depositar, que é uma alíquota de 8%, então vai dar ali R$ 96,96. Então, o salário do teu funcionário é 1.212, mas o total, já que sai do seu caixa por mês, é R$ 1.308,96, considerando apenas esse cálculo aqui simples. Então, no caso de previsão de despesas, então a gente considera aqui as férias, R$ 101,00 por mês, o terço de férias R$ 33,67, o FGTS das férias R$ 10,77, o 13º proporcional R$ 101,00, o FGTS sobre o 13º R$ 8,08. No caso de considerar o aviso prévio, aí também R$ 101,00, né, porque é um mês de 12. FGTS do aviso prévio R$ 8,08 e o FGTS da multa, nesse caso aqui, R$ 49,56, lembrando que esse valor pode variar de acordo aí com a mudança no salário do funcionário. Então, considerando todos esses cálculos aqui, o custo total de um funcionário por mês é basicamente R$ 1.722,12, considerando o empregado no valor do salário mínimo. Então, por mais que esse valor não saia do seu caixa todo mês, por mais que saia apenas esse valor aqui de R$ 1.308,96, esse cálculo aqui é importante, né? Ele vai te custar por mês R$ 1.722,12. Isso considerando apenas esses encargos. Mas a gente também tem os atestados de saúde ocupacional. Antigamente, esses valores eram pagos apenas ali, exame admissional e exame demissional. Então, só na contratação e na demissão que a empresa tinha que pagar ali. E esses valores variam aí de R$ 20,00 a R$ 50,00 para cada exame. Então, varia aí da empresa. Mas, hoje em dia, as empresas estão sendo obrigadas a realizar periodicamente. Então, acaba que as empresas precisam ter um contrato aí com essas empresas de exames admissionais e demissionais e, além desse contrato mensal, pagar a parte cada exame admissional e demissional e fazer esse acompanhamento mensal dos funcionários. Então, parece que a fiscalização está pegando firme em cima disso e que acaba sendo uma obrigação mensal aí também para o empregador. Também temos o Vale Transporte, que também é obrigatório. Então, se o seu funcionário solicitar o Vale Transporte, você é obrigado a pagar esse Vale Transporte para ele. Então, você pode escolher se você quer pagar em dinheiro, ou se você quiser fazer a compra ali com a empresa de passagens mesmo, com a empresa de transporte. E você tem o direito aí de descontar 6% do salário do empregado. Então, independente se esse valor é maior ou menor do que o valor que você gasta na compra das passagens, você tem direito a descontar 6% do salário do empregado.
para o Vale Transporte. E nós temos também os vales alimentação, vale refeição, que vai variar aí. Algumas empresas são obrigadas a pagar esses encargos aqui, porque é previsto em acordo sindical. Então, por exemplo, eu sei que aqui na minha região, o Sindicato da Construção Civil obriga esse pagamento do Vale Alimentação. Então, vai de acordo com a empresa, com o tamanho da empresa, com o sindicato, com os acordos, a empresa tem que pagar. E também pode escolher se quer fazer o pagamento em dinheiro, mas geralmente contrata aqueles cartões, né? De ticket de alimentação, esses cartões mesmo. Então, a sua empresa tem que verificar se está obrigada a pagar ou não, mas nem todas as empresas precisam pagar esse valor. Certo? Então, é basicamente isso que custa um funcionário por mês. A tabela de alíquotas que eu falei para vocês, né? Então, aqui até R$ 1.212 é 7,5%, de R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35, 9%, e assim sucessivamente. Então, caso vocês tenham dúvida, eu vou deixar o material disponível para vocês. Também trouxe um case aqui para vocês a respeito aí da gestão de pessoas, da aplicação da gestão de pessoas em empresas. Então, eu trouxe o case da empresa Corsa. É uma empresa que foi fundada em 1973 na Turquia. Trabalha aí com a indústria de pneus, compósitos e reforços para a construção. E ela tinha sua sede, sua sede aqui no Brasil. E em 2010 ela estava apresentando resultados negativos, problemas em diversos setores da empresa, reclamações e cobranças tanto dos funcionários, dos clientes e dos fornecedores. O índice de insatisfação estava em 16%, né? Eram 59 funcionários felizes contra 319 que queriam deixar a empresa. Então, estava em um cenário bem ruim. E então, os investidores queriam até retirar a operação da Corsa no Brasil. E o que aconteceu? Os líderes se reuniram ali e viram que não tinha mais dinheiro para investimento em outras áreas, não tinha dinheiro para compra de maquinário, para mudanças de processos, não tinha dinheiro para contratar uma consultoria. E o único o único recurso que eles possuíam eram as pessoas, os funcionários. Eles decidiram então valorizar esses funcionários. E com foco nas pessoas, então a Corsa conseguiu reverter a situação e se transformar totalmente de dentro para fora. Em 2020, a empresa ganhou o prêmio de lugar mais incrível para trabalhar, né, de médias empresas, pela segunda vez consecutiva. Em 2019 entrou para a lista de melhores empregadores do Brasil e ganhou também outros prêmios regionais nesse sentido de gestão de pessoas. E o gestor aí da empresa, o responsável por essa mudança, deixou 4 passos para serem seguidos para que a empresa alcance esse sucesso. E foram os passos que eles seguiram dentro da Corsa para alcançar o sucesso também. Então, o primeiro passo é definir a razão de existir da empresa. Quando você cria uma empresa, você tem uma missão com ela, né? Você pensa em realizar algo com a sua empresa. Então, é importante ter essa missão com o seu negócio e ter isso bem definido para que você consiga passar isso para os seus funcionários também, para que todos caminhem na mesma direção. É relembrar sempre qual é a missão do seu negócio, para que a sua empresa existe, como ela faz a sociedade ser melhor. Se ela deixasse de existir hoje, que falta ela faria para o mundo? Então, é importante definir qual que é essa razão de existir. O segundo passo é motivar as pessoas. Então, é importante que a empresa defina a sua identidade, né? Então, definindo a sua missão, passa essa missão para as pessoas que vão trabalhar junto com você, para que todos se dediquem de acordo com essa missão, e vai definir qual que é a identidade da empresa, como você quer que a empresa seja, qual que vai ser a personalidade da empresa. Então, quais são as pessoas que você quer vibrando dentro da sua empresa? Qual o comportamento, as crenças, os estilos, as emoções que você quer dentro da empresa e o que te desafia como ser humano. Investir ali nesse processo de integração de pessoas dentro da empresa, onde você mostra exatamente isso para a empresa.
a pessoa, né? Qual que é a missão da empresa, qual que é a identidade da empresa, como você quer que seja o comportamento da pessoa dentro da empresa, né? Qual é a cultura organizacional que você quer criar dentro da sua empresa. E isso aí vai ser responsável por motivar as pessoas, vai te dar os caminhos das atividades necessárias para motivar as pessoas dentro da sua empresa. O terceiro passo é investir em ferramentas corretas. Então, ferramentas de liderança e de gestão de pessoas que sejam assertivas, que vão de acordo com os valores da sua organização. Então, se você fala que vai ter uma organização colaborativa, por exemplo, não adianta investir em ferramentas de remuneração competitivas. É preciso ter ferramentas colaborativas. Então, você tem que ver o que você quer para sua empresa e investir nas ferramentas corretas para que você consiga motivar os seus funcionários, para que você consiga desenvolver os seus funcionários. E o quarto e último passo é colocar as lideranças no centro. Ter o foco ali na liderança, em desenvolver as habilidades de liderança dentro da sua empresa, porque o líder, ele é um espelho dentro da organização, é onde os funcionários vão se espelhar. E o papel do líder, então, é reforçar essas ferramentas corretas, preparar e desenvolver as pessoas para que elas estejam conectadas à identidade da empresa e sejam guiadas pelo propósito e razão de existir da organização. Então, tudo se complementa. Então, são esses 4 passos que foram deixados aí para melhorar a gestão de pessoas das empresas, né? E daí eu deixei aqui o link do artigo que fala desse case, que é bem interessante. Se vocês tiverem interesse de entrar e ler, é bem interessante. É bem completo, né? Eu trouxe aqui superficialmente para vocês, mas ele fala bem completinho. E também tem o link do Spotify, que tem ali o podcast completo dessa entrevista com esse gestor ali da empresa Cortsa, tá? Então, deixo aí para vocês. E é isso, então, para nossa quinta aula. Eu vou passar para vocês um vídeo de um case também de como o McDonald's faz a gestão de pessoas deles, né? Como eles fazem isso dentro do McDonald's, que eu achei bem interessante passar para vocês também. Noventa por cento dos empregados do McDonald's aqui no Brasil têm menos de 25 anos de idade e 80% deles estão no seu primeiro emprego. Então a percepção é verdadeira. E a gente tem uma tremenda responsabilidade em ajudar esses jovens a entrar no mercado de trabalho, na verdade. Então é a primeira experiência. Então eles não têm carteira de trabalho, não têm conta bancária, não têm um PIS. E a gente trabalha junto com eles ensinando, né, a tirar essa documentação toda num primeiro momento e depois a gente tem uma grande responsabilidade de ajudá-los a se desenvolver bem dentro do nosso ambiente de trabalho, que é todo o treinamento que a gente dá de segurança alimentar, de higienização, de vigilância sanitária, a disciplina do trabalho, hierarquia, respeito, trabalhar com outros, né, formação de equipes. Então tem bastante coisa que a gente dá no restaurante de formação. E isso é feito através dos nossos treinadores e dos nossos gerentes. Então, o treinador é um jovem que há 12 a 18 meses atrás também estava começando conosco. E ele aprendeu as diversas funções que nós temos no restaurante e foi promovido e ele hoje ajuda os novos garotos a se inserirem no nosso ambiente de trabalho. Nós temos um programa de reconhecimento que a gente chama de All Star, que é para destacar os melhores em cada uma das funções dentro do restaurante. Então o restaurante pode parecer simples do outro lado do balcão, olhando como cliente para dentro, mas na verdade ali tem várias funções e é bastante complexo administrar um restaurante, né? Então tem a pessoa que trabalha nas fritas, tem a pessoa que faz os sanduíches, né? Tem gente que na limpeza, tem o pessoal que trabalha no quiosque de sobremesa. Essas são algumas das funções que nós temos no restaurante. E o All Star visa premiar as melhores pessoas em cada uma dessas posições, tá? Então a gente tem em todos os níveis no restaurante, numa cidade, numa região e no Brasil, premiações para aqueles que se destacam. E é um momento único, é um momento de muita empolgação, de muito entusiasmo, que eles querem esse reconhecimento, eles querem essa competição saudável e se esmeram ao máximo. E hoje em dia a gente tem contato com pessoas que já trabalharam no McDonald's e que foram All-Star naquele momento, né, na experiência de primeiro trabalho que eles tiveram, e tem muito orgulho disso. E uma das premiações é um PIN. Nós usamos aqueles pins de lapela como premiações em várias ocasiões, inclusive no All Star,
E essas pessoas que foram ao All-Star no passado dizem, né? Eu tenho o meu PIN até hoje guardado lá em casa, é motivo de muito orgulho e tal. E é muito bacana a gente ouvir essas histórias. Eu não tenho absoluta certeza que o McDonald's foi o criador do destaque do mês, mas sem dúvida deve ter sido um dos primeiros a adotar essa prática, né? Então o destaque do mês é o jovem que se destaca nas suas funções durante aquele mês. Ele é escolhido por um grupo de gerentes do restaurante onde ele trabalha. Todo restaurante faz a seleção todos os meses e ele tem a foto colocada ao lado do balcão, né? É algo de muito orgulho para eles também. É uma prática muito antiga, é uma prática que é copiada por várias empresas e que hoje a gente está modernizando um pouquinho. Então, em alguns momentos, em vez de a gente colocar a foto, a gente coloca uma caricatura do jovem. E eles curtem as caricaturas mais do que a foto, muitas vezes também. A nossa empresa, ela tem como característica ajudar o jovem que não tem nenhuma experiência anterior de trabalho a entrar no mercado de trabalho. Um grupo de ex-funcionários bastante grande, pessoas que tiveram sua primeira oportunidade no McDonald's e são tremendamente bem-sucedidas hoje no mercado de trabalho ou naquilo que elas escolheram fazer, né? A gente tem muito orgulho disso. Um exemplo, 40% dos nossos executivos e diretores vieram de restaurantes, tiveram seu primeiro emprego e, portanto, o único emprego ainda com o McDonald's. Trabalham na empresa há 30, 25 anos, né? e cumpriram a sua carreira toda dentro da empresa. E a gente quer dar essa oportunidade para esses jovens. Acontece que a gente tem muita gente na base da pirâmide e, obviamente, o topo da pirâmide é bastante pequeno, eu não consigo dar a oportunidade de chegar ao topo da pirâmide para todo mundo. Mas o que eu quero, então, é capacitar esses jovens para que eles tenham uma experiência conosco que os posicione muito bem no mercado de trabalho. E a gente também é bem sucedido nessa empreitada. Eu tenho depoimento de diretores de várias empresas de varejo, de empresas de outros setores, que me dizem que contratam jovens do McDonald's sem olhar o currículo, simplesmente porque sabem que eles passaram por uma boa escola e foram muito bem treinados. A carreira no McDonald's é bastante clara para todo mundo, tá? A carreira é bem clara já no nível do restaurante. Dentro do restaurante nós temos 8 níveis hierárquicos diferentes. E a estrutura é assim para dar a oportunidade do jovem de testar as várias funções que existem no restaurante e também ir crescendo e tendo oportunidade de desenvolvimento em habilidades diferentes também. Então eu tenho níveis de gerentes diferentes, em que habilidades diferentes são utilizadas no dia a dia no trabalho, tá? Esse plano de carreira é bastante claro para todos, porque o gerente do restaurante passou por isso. O gerente de área que nós temos também passou por isso, né? Então ele sabe o que ele fez, ele sabe para onde ele vai, né? E nós temos o treinador, que é o jovem no restaurante, que está habilitado para dar esse incentivo, dar essa informação para os outros jovens. Além do treinador, nós temos os consultores de recursos humanos, que visitam regularmente os nossos restaurantes e com quem o jovem pode ter essa conversa de carreira e desenvolvimento também. A igualdade de oportunidades que a gente dá para o jovem no McDonald's ajuda muito a reduzir o turnover, né? O jovem que tem 12 meses de empresa apenas, ele se destacando dos demais, ele é promovido a treinador. Então esse é um primeiro passo importante já de carreira, né? Ele obviamente vai ter um acompanhamento de incremento salarial e de níveis de responsabilidades maiores. E a gente observa esse turnover caindo radicalmente nos níveis hierárquicos da companhia. O meu nível de gerentes, por exemplo, tem um turnover praticamente nulo. As pessoas que estão lá gostam, vestem a camisa, eles têm a oportunidade de ainda muito jovens, muitos com menos de 30 anos, de gerenciar um negócio grande, com um faturamento respeitável, com uma equipe grande, né, que a grande maioria das empresas não consegue dar essa oportunidade. Eu tenho 650 gerentes de restaurantes, pessoas nessas condições. Então, a partir do momento que ele chega aí, ele está engajado, ele está feliz, ele gosta do que ele faz muito bem, né, e continua e permanece com a gente, gerenciando muito bem os nossos restaurantes. Em São Paulo, nós temos o que nós chamamos da Universidade do Hambúrguer. É uma das únicas 7 no mundo inteiro. E ela serve a América Latina. É principalmente cursos de comportamentais e de liderança. Então, a partir do nível de treinador no restaurante e os outros cargos gerenciais do restaurante, essas pessoas do Brasil inteiro vão para a Universidade do Hambúrguer serem treinados, tá? E ali, obviamente, a gente tem um currículo, tem trilhas de formação que eles vão cumprindo para eles irem conseguindo seguir a carreira, né, dentro do restaurante, e depois do restaurante indo para uma área de campo e depois do campo eles irem para o escritório também. Então todos têm acesso em determinado momento. E a universidade
ela é para todos os brasileiros, mas também para os demais países da região América Latina. O McDonald's é um negócio de gente que serve gente. Nós temos 30 mil empregados que atendem 2 milhões de pessoas todos os dias. Então, o nível de engajamento do nosso empregado, do nosso atendente, do nosso gerente de restaurante, com a marca, o espírito de servir, né? O espírito de servir um produto de qualidade, né? De ter orgulho daquilo que você está produzindo, é muito importante. E a gente faz isso através das diversas ações de engajamento que Recursos Humanos promove, estando no restaurante no dia a dia e na formação que a gente faz dos gerentes, para que, na verdade, os gerentes sejam os grandes propagadores desse sentimento de pertencimento junto à nossa equipe. O lugar de mulher é onde ela quiser. Eu vou fazer uma emenda ao meu artigo, né? Então, realmente, eu escrevi um artigo falando sobre mulheres em cargo de liderança e aí trazendo para o McDonald's, 52% dos restaurantes do McDonald's aqui no Brasil são gerenciados por mulheres e elas têm excelentes resultados, muitas vezes até superiores aos homens. Fala-se muito de mulher em cargo de liderança em empresas, né? E alguns preconceitos, né, algumas ideias equivocadas existem aí nesse discurso. Dizem, por exemplo, que mulheres não têm a ambição de chegar a cargos de liderança, né? Ou que elas não têm a capacidade de ocuparem cargos de liderança. Se você faz um pouco de pesquisa e vai atrás de estudos acadêmicos a respeito desses assuntos, você vê que isso cai por terra facilmente, né? As mulheres têm o mesmo nível de ambição que os homens, e não é que homens sejam melhores que mulheres ou vice-versa, é que nós somos complementares. Então, na hora que você tem um corpo diretivo de uma organização composto por homens e mulheres de forma equilibrada, você enxerga mais do campo de jogo, né? Você tem uma perspectiva muito maior para você ter a possibilidade de debate de perspectivas e experiências diferentes. Por isso que também outros estudos acadêmicos vão demonstrar que empresas que têm no seu board ou no seu corpo diretivo mulheres têm um resultado superior também. O cenário de negócios de hoje está bastante complicado e exige uma mudança de postura das empresas e não apenas da área de negócios, né? De uma área de vendas, uma área de marketing, mas também de todas as áreas que a gente hoje chama de suporte, da área de finanças, da área de recursos humanos, né? E outras áreas que não estão necessariamente diretamente conectadas com o cliente. Então, em recursos humanos, a gente fala muito de business partner. Eu nunca gostei dessa expressão porque partner significa parceiro, apoio, né? Coadjuvante, né? Segundo plano. E eu prefiro falar de business player. Então, o player é um jogador, é uma pessoa que está em campo, é uma pessoa que está jogando, que tem que desempenhar, que tem que performar todos os dias, tem que trazer resultado. Então, o recursos humanos precisa estar alinhado com o negócio, precisa conhecer do negócio, precisa trazer soluções, precisa trazer propostas, precisa incomodar, precisa desafiar. E ter essa inquietação permanente de buscar soluções diferentes, inclusive com o próprio RH, com o seu próprio sistema de gestão, né? Não estou falando, eu tenho que contribuir para o negócio, mas você vai contribuir para o negócio se reinventando a todos os momentos, né? Se alinhando e realinhando com o negócio, trazendo coisa de fora, olhando para o cenário externo, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo na concorrência, nos clientes e tal, e participar na mesa de discussão e na mesa de decisão.